Bom, a primeira estrutura que nós vamos aplicar o nosso método da carga unitária, né, nossas primeiras estruturas reticuladas serão as nossas treliças isostáticas, tá? Então, o que é uma treliça? A treliça é uma estrutura formada por barras, né, interligadas entre si através de ligações articuladas ou rótulas, e ela só recebe cargas nos seus nós, né, nas nossas treliças ideais. E todas as ligações delas são compostas por rótulas que possuem aí a característica de não transmitir momento fletor entre as barras. Existem três fatores que vão causar aí deslocamentos nos nós de treliças, tá? Esses três fatores, eles são o carregamento externo, ou seja, as cargas que eu vou aplicar em cada nó, a variação da temperatura em uma das barras ou algumas das barras das treliças. Imagine que você está no município de Quixadá e aí você quer colocar uma prateleira na parede, quer colocar uma mão francesa. Então, a barra da mão francesa que ficar colada na parede, quando tiver meio-dia, ela vai sofrer uma dilatação térmica. Então, ela vai sofrer uma dilatação que as outras barras não vão sofrer. Então, essa variação de temperatura em algumas das barras das treliças gera aí deslocamentos nos nós, tá? E a gente pode ter também deslocamentos causados por erros de fabricação ou contra-flecha. Uma barra era para vir com 2 metros e, no fim das contas, ela veio com 2,98 metros. Então, esse erro de fabricação, ele pode ou não ser proposital, né? Essa contra-flecha aqui, ela é muito aplicada em treliças de pontes. Então, a gente tem esse erro acontecendo de forma proposital ou não, tá? Só relembrando os esforços internos que acontecem na treliça, né, que existem numa estrutura treliçada isostática, a gente tem esforço normal na força treliça, nenhuma treliça, né, porque todas as cargas são aplicadas nos nós e os esforços delas são todos axiais, sejam eles de tração ou de compressão, né, na nossa barra ou no nosso nó. A gente não vai ter esforço cortante na nossa estrutura treliçada, porque a gente vai desprezar o peso próprio das barras e vai considerar que as cargas estão aplicadas apenas nos nós. A gente também não tem momento fletor. Se eu tenho rótulas em cada nó, eu não consigo transmitir esse esforço. E eu também não tenho torção, porque eu tenho estrutura e cargas todas no mesmo plano. Então, o único esforço que me resta em uma estrutura treliçada, né, em uma treliça, é a força normal. Então, sendo assim, o meu princípio de trabalho virtual ele vai ficar um pouco simplificado, tá? Então, vamos ver aqui individualmente como é que vai ser cada efeito desse rapidinho. Então, nós temos aqui, né, o primeiro causador, digamos assim, de deformação em nós de treliças, que é o carregamento externo. Então, para calcular a deformação em um nó da treliça por conta do carregamento externo, a gente vai utilizar o princípio do trabalho virtual, que é 1 vezes o deslocamento, que é o que a gente quer encontrar, vai ser o somatório, barra a barra, da integral dos esforços, né, dos esforços pelo seu módulo de rigidez, em dx. Só que a integral de 0 a L de dx, integral de dx é x. X variando de 0 a L é L. Então, o nosso deslocamento, né, calculado devido ao carregamento externo, vai ser 1 vezes o deslocamento, é o somatório barra a barra de N, NU, que é a nossa normal unitária, é A, vezes o L, que é o comprimento de cada barra. Quando a gente for trabalhar com a variação de temperatura, então o que é que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter o mesmo princípio do trabalho virtual expressos em termos de temperatura. Então, vai ser 1 vezes o deslocamento que eu quero encontrar, que é esse deslocamento aqui, vai ser igual ao somatório, barra a barra, da nossa normal unitária,
vezes o alfa, que é o coeficiente de expansão térmica, graus Celsius a -1, que depende do material, vezes o ΔT, que é a nossa variação de temperatura, vezes o L, que é o comprimento da nossa barra. Então, a gente vai aplicar isso aqui em todas as barras da nossa treliça que sofra a variação de temperatura. E, por fim, a gente tem o princípio do trabalho virtual adaptado aos erros de fabricação ou de contraflecha. Então, a gente vai ter que, uma vez o deslocamento, né, força vezes deslocamento, é o somatório em cada barra, da normal unitária vezes o ΔL, onde o ΔL é a diferença de comprimento da barra, não é o comprimento final. Por exemplo, o meu comprimento deveria ser de 2 metros, e só veio uma barra de 1,97 metros. Então, o meu ΔL aqui vai ser 0,03 metros, ok? Então, a gente tem que ter aí essa diferenciação. Se uma barra estiver sofrendo aí todos os efeitos ao mesmo tempo, a gente vai poder aplicar o princípio da superposição, que me diz que eu vou poder somar todos os efeitos. O deslocamento causado pelo carregamento, mais o deslocamento causado pela temperatura, mais o deslocamento causado pelo erro de fabricação. E aí, então, eu vou ter o meu deslocamento total lá no meu ponto ou no meu nó desejado, né? Segundo o que eu estou querendo, o que eu estou buscando.